Olá, esta é a série Tecnologias e Qualidades de Áudio do FM ao Podcast. É parte da trilha 7 Rádio do 7 Experience Academy. Nesse módulo, vamos nos atualizar sobre os modelos de inserção dinâmica de publicidade no conteúdo de áudio. E o nosso convidado é o Rodrigo Tigre, Country Manager da AudioAd, membro do IAB, da 7 e do grupo de rádio da 7. Obrigado, Marco. É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu tive presencialmente nos últimos eventos. Esse ano estamos todos virtuais, todo mundo em casa. Nesse momento de pandemia, né, a gente tem, acho que muitas pesquisas foram feitas do consumo de áudio, do consumo de mídia como um todo, os hábitos mudaram. E o que a gente vê hoje dentro do áudio, né? Eu gosto sempre de explicar o ecossistema de áudio, que ele é composto de rádios online, né? Que as rádios, né, tradicionais que têm presença digital. A gente tem os serviços de streaming, web rádios, quer dizer, players que tocam música e que esse conteúdo em áudio somente no ambiente digital. E a gente tem o Audio on Demand, né, que são mais serviços, mais conhecidos como serviços como Spotify, Deezer, os próprios agregadores de podcast, enfim. Então, o ecossistema de áudio ele é bem grande, bem complexo. A gente tem dados hoje de pesquisa, inclusive do TIC Domicílios. A gente viu um crescimento muito grande do consumo de música na internet nesse momento de pandemia. A pesquisa mostra que 85% das pessoas durante a pandemia escutaram música na internet. E quando a gente olha, esse consumo é tão grande quanto ver filmes, séries, vídeos na internet. E quando a gente olha o investimento publicitário, né, principalmente no ambiente digital, coisa curiosa, o SEMP, do SEMP Meios, que faz uma avaliação dos investimentos publicitários das maiores agências por meio, a gente vê uma queda de investimento publicitário no geral, e a única linha que teve crescimento dentro de todos os formatos foi o áudio digital. Mas, apesar disso, quando a gente olha percentualmente, esse investimento ainda é muito baixo, né? A gente tem menos de 1% do que foi investido no ambiente digital indo para o áudio, enquanto que a participação de rádio, por exemplo, do offline é em torno de 5%. E eu acho que isso tem a ver tanto pelo desconhecimento de grandes marcas de como trabalhar nesse meio, de entender esse ecossistema. E uma outra coisa que a gente vê também, né, formatos diferenciados, principalmente em podcast. Podcast teve um boom gigantesco de visibilidade no ano passado, o consumo continua crescendo. A gente vê uma entrada de grandes players, né, como grandes grupos tradicionais de mídia, como a Globo, Folha, Estadão, enfim, fazendo e produzindo conteúdos em podcast. Isso também ajudou a impulsionar. Mas existe uma questão, principalmente para os programas menores, de como é que você entra e insere uma marca dentro de programas em podcast. E é importante ressaltar que a entrada do anúncio dentro de um podcast ou dentro da rádio, ele é totalmente integrado ao conteúdo, né? Acho que a gente tem uma experiência hoje de vídeo, quando a gente vê vídeo do YouTube, por exemplo, do mid-roll, que é aquele vídeo que aparece no meio do programa, que é extremamente frustrante para o usuário, ao meu ver, né? Porque ele te interrompe ali no meio da programação, no meio do programa, no meio de uma fala. A preocupação que a gente tem no áudio é de ter essa inserção de publicitária dentro do programa totalmente integrada ao conteúdo. E o anúncio dinâmico, ele possibilita você falar com a audiência total daquele programa durante um período, e não mais só uma audiência específica de um episódio, né? Então, eu vou te dar um exemplo prático aqui de um parceiro nosso, né? A gente tem hoje todos os podcasts da CNN como parceiros da AudioAd, e quando a gente tem programas jornalísticos, como o que a CNN tem, não cabe ali um testemunhal, né? Você tem um distanciamento de quem faz o conteúdo e de quem vende a publicidade, né? Não cabe dentro de um programa como o Item Mais da Mona Lisa, não cabe um testemunhal dela. Quer dizer, o jornalista não faz testemunhal, ele não fala sobre uma marca, um produto, justamente por causa dessa isenção. Mas cabe muito bem a entrada de um apoio, de um patrocínio, de uma chamada dentro de uma abertura, e dentro de um programa de 20, 30 minutos, uma marcação integrada ao conteúdo de um spot de 1 minuto.
E aí também a vantagem é que você consegue falar com toda a audiência do programa durante um mês, por exemplo. E é assim que a gente começa a ver os patrocínios ou a entrada de publicidade em podcast. E isso é uma coisa também interessante, que eu sempre falo que podcast não é necessariamente broadcast, né? Eu chamo que é narrowcast. Então, a gente tem muitos programas e alguns muito específicos que falam com nichos bem específicos. E aquilo tem um valor muito grande para determinados anunciantes ou determinadas marcas. Só para ilustrar aqui, por exemplo, existe um cluster de agronegócio, né? Então, a gente tem dentro da AudioEd, por exemplo, eu tenho 5, 6 parceiros que são podcasts voltados ao agronegócio. Eles, naturalmente, têm audiências muito menores quando você fala de um programa de entretenimento ou de notícia, mas ele tem um valor muito grande para determinados grupos de anunciantes que querem falar com esse público agro. E quando a gente tem essa rede, né, e eu junto 5, 6 programas pequenos, aquilo acaba criando uma audiência maior, que faz muito mais sentido, tanto para o anunciante, para a agência, e faz sentido também para os produtores, que eles ganham esse efeito e a força da rede, né? E aí eu acho que isso muito tem a ver também com o histórico de rádio que a gente tem no Brasil, né? Acho que a gente tem aí em torno de 5.000 rádios, são 10.000 se você somar as rádios comunitárias, enfim. E é uma mídia extremamente regional. A rádio fala com aquele público local daquela região, daquela cidade. E isso naturalmente atrai os anunciantes regionais, o pequeno varejo ou o varejo local, educação local, que são os maiores quando a gente olha. Eu não sou expert em rádio, minha especialidade é o ambiente digital, mas há 5 anos que eu trabalho nesse ambiente de áudio e tenho estudado e aprendido muito com a rádio tradicional. Mas o que eu vejo é muito isso, os anunciantes regionais. E para as grandes marcas, né, que querem falar com grandes públicos, como Unilever, Procter, Pepsi, Coca-Cola, enfim, normalmente, pela minha experiência, o rádio acaba sendo mais uma mídia estratégica pontual quando eu quero falar com públicos específicos de uma determinada região. E o que o áudio digital traz para essas marcas é justamente essa possibilidade de você ter um alcance nacional, falar com o seu público dentro de uma jornada diária que te pega trabalhando, caminhando, lavando louça, cozinhando, né? Então, ele é complementar à jornada do dia a dia, e com métricas que a gente tem no ambiente digital que a gente não tem na mídia tradicional como um todo, né? No ambiente digital, a gente tem tecnologias hoje que conseguem fazer medição de atribuição de visitas físicas, atribuição de visitas virtuais. Então, eu consigo taguear o site da marca, do anunciante, identificar de todo mundo que escutou a publicidade e efetivamente visitou um site da marca. A gente tem como fazer uma atribuição, inclusive hoje é uma super novidade, uma atribuição para loja física. Quer dizer, eu consigo identificar. Desculpa, é que meu estagiário passou por aqui. Tranquilo. A gente está nesse momento de pandemia, a realidade é essa. Então, as grandes marcas estão começando a descobrir agora que no ambiente digital eles têm uma forma diferenciada de falar com seus públicos, né? Primeiro que você tem hoje a possibilidade de fazer uma campanha nacional, muito mais fácil do que se tivesse que fazer uma campanha nacional em rádio, que eu teria que falar com diversos players. E uma outra coisa que a gente tem no ambiente digital são dados de medição. Então, além de quantidade de pessoas impactadas, a frequência, que são dados mais tradicionais na mídia, a gente tem também alguns modelos de atribuição para o ambiente digital. Então, um deles é o que a gente chama de Post-Listing Attribution, que é um modelo de atribuição para visitas em sites na internet, que eu consigo botar um pixel de conversão na página do usuário e identificar de todo mundo que foi impactado com o áudio quem efetivamente fez uma visita ao site da marca. A gente tem no áudio digital também pesquisas de brand lift, que são muito comuns hoje quando você faz compra de mídia em Google e Facebook. E a pesquisa ela consegue pegar um grupo exposto à propaganda, e a gente tem um grupo controle que não é exposto, e depois, através de um formulário de pesquisa
com até 5 perguntas, a gente faz as mesmas perguntas para os 2 grupos e avalia o ganho que eu tive ou a percepção que eu tive de incremento de marca dentro de um grupo exposto à propaganda e o grupo não exposto. E uma super novidade que a gente tem lá fora, isso já acontece, a gente tem agora isso também no Brasil, inclusive com testes agora, é o que a gente chama de footfall, que é um modelo de atribuição para a loja física. Então, agora, dentro do áudio digital, eu também consigo identificar, né, direcionar uma campanha de áudio para um público específico, inclusive geolocalizado, se fizer sentido, e identificar, de dentro dessas pessoas que foram impactadas com o áudio, quem efetivamente visitou aquele ponto de venda do anunciante. E aí a gente começa a juntar o digital com o mundo real, com o mundo offline, inclusive com métricas e medições que são possíveis de avaliar o resultado da sua campanha em áudio. Né? Então, são vários players, quer dizer, não é só o streaming on demand, né, de Spotify, Deezer, o ecossistema é muito maior, inclusive dentro do rádio ele é muito forte, o consumo é muito grande. E essas formas de você medir a sua campanha de áudio, que também são super importantes, né? Quer dizer, qual é o retorno da minha mídia? O que eu efetivamente tive em troca da minha campanha? E a gente, dentro do áudio digital, a gente consegue ter esse tipo de medição, né? E esse tipo de avaliação. Então, Marco, acho que era isso que eu tinha um pouco para falar desse ambiente digital. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre bom estar aqui falando com vocês, com esse público, junto com a SET. A gente se filiou à SET agora também, então estaremos mais presentes agora dentro dos grupos de estúdio para levantar o áudio como um todo. Obrigado, Rodrigo. Com isso, terminamos mais um módulo da série Tecnologias e Qualidades de Áudio do FM ao Podcast.